Quando eu comecei a trabalhar como consultor independente, dando palestras, treinamentos em company, a minha primeira providência foi ter um escritório nos moldes tradicionais. Mas daí eu percebi que eu tinha cometido um erro. Na minha atividade não é o cliente que vai até o consultor, é o consultor que vai ao cliente. E além disso eu queria já desde o começo trabalhar o máximo possível usando a internet, usando novas tecnologias. Eu até hoje não tenho material impresso, para você ter uma ideia. Eu decidi que seria tudo digital, tanto a venda como o acompanhamento das propostas, os contatos, etc. Paguei aluguel alguns meses do escritório que eu nunca usei até decidir rescindir o contrato. Há 30 anos, um gerente precisava de uma infraestrutura imensa para fazer o seu trabalho, precisava de secretárias para receber suas ligações, anotar recados, datilógrafas para executarem suas cartas, memorandos, pessoas para fazerem cálculos à mão ou então em máquinas mecânicas, office boys para levar e trazer correspondência interna, telefonistas para completarem suas ligações interurbanas, lembra disso? Máquinas copiadoras para duplicarem seus documentos, carros com motoristas para levar os malotes de lá para cá, correspondência ao correio e coisa. Até sistema de som ambiente ele tinha caso ele quisesse trabalhar com música. Hoje qualquer pessoa tem tudo isso em um laptop, em um notebook. É claro que ainda há profissionais que não conseguem trabalhar sem todo esse aparato e esses serviços feitos por terceiros. Mas a nova geração certamente já trabalha de uma maneira diferente. Outra mudança tremenda que a tecnologia trouxe é a mobilidade. Usando um celular e usando também wireless, um computador com wireless, um notebook com wireless, eu posso trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer hora, porque numa economia global também não existe horário comercial, não tem das 8 às 18 na economia global. Um horário aqui é diferente em outro país. Então por que imaginar um espaço físico também limitado, fisicamente, nos termos que era antigamente? É claro que há situações em que você precisa fazer uma reunião que não seja virtual, por exemplo. Aí entram os novos serviços de escritórios virtuais, que eu às vezes utilizo quando eu preciso. Alugo uma sala por algumas horas na cidade e no endereço que ficar melhor para mim e para o meu cliente, e está tudo resolvido. Existem muitas vantagens, mas eu creio que a principal delas é a redução dos custos. E parte desses custos, dessa redução, é por você não necessitar de deslocamento, de horas perdidas em trânsito, por exemplo. Muitos consultores como eu, que jamais recebem clientes nos seus escritórios, perdem horas no trânsito indo da sua casa ao próprio escritório, que ninguém vai lá depois também. Essas horas poderiam ser gastas com trabalho ou com lazer. Eu tenho um colega que da última vez que nós conversamos, ele tinha um escritório montado há 5 anos e jamais um cliente tinha entrado ali. Era ele quem ia ao cliente, como acontece comigo e com outros consultores. A principal desvantagem do home office fica por conta do atendimento. Como alguém como eu está sempre viajando ou fazendo serviços externos, visitando clientes, né, deixar o atendimento telefônico para outras pessoas da família ou para uma empregada doméstica pode dar uma impressão de pouco profissionalismo para quem liga. A maneira que eu encontrei de fazer isso foi contratando uma empresa de atendimento, um call center, onde eu tenho um telefone com o meu número comercial e uma atendente, uma assessora, que recebe as ligações em meu nome, até faz o acompanhamento de propostas, liga para clientes, para fazer o follow-up, e obter informações, pedir documento e às vezes até marcar algum voo, alguma coisa assim. Hoje você pode terceirizar as atividades de uma secretária, é possível fazer isso hoje. Quando alguém liga, ela imediatamente anota os recados, coloca a pessoa em contato comigo, dependendo da situação, provavelmente irá redirecionar a chamada, encaminhar o cliente para o meu celular, no caso de uma viagem, ou então para a minha residência, por saber que eu estou lá, se ela souber que eu estou lá. Desse modo, o cliente saberá que eu me encontro na minha residência. E ele sabe, então, que está ligando para a residência do profissional, e não para uma empresa com um atendimento que possa deixar a desejar, caso seja feito por outra pessoa, uma pessoa da família, às vezes. Quando você tem um atendimento terceirizado, você tem economia com infraestrutura, com treinamentos, com encargos, etc. É muito grande a economia. Agora, o prestador de serviço, é ele e não você que vai cuidar de ter uma pessoa adequada para atender e de treinar essa pessoa e de cuidar de todos os custos relacionados a isso.
É difícil saber, porque o equipamento é uma coisa que eu estou sempre comprando, ou então estou atualizando conforme aparecem as necessidades. Antigamente isso podia ser relevante, mas hoje não é mais. Eu tenho um computador, tenho mais alguns velhos guardados, tenho notebooks também, conforme vai atualizando, vai sempre ficando algum para trás. Ela tem impressora laser, impressora jato de tinta, scanner, fax, telefone, rede, wireless em casa. Equipamentos desses já não são mais considerados como instalações profissionais. Qualquer dormitório, qualquer garoto, adolescente, hoje tem isso no quarto dele. Eu posso até apostar que o computador desses adolescentes é mais moderno e tem mais potência do que o que eu uso. A sala que eu uso já era usada como sala de TV do proprietário anterior do apartamento, onde hoje eu moro. Portanto, ela já tinha uma bela estante de madeira, com prateleiras, armários, gavetas e tudo cobrindo uma parede inteira. E isso é suficiente para os meus livros e para os materiais. Como eu não imprimo quase nada, eu evito gastar papel ao máximo, eu arquivo tudo de forma digital, então não há necessidade de arquivo, também de espaço. O importante é o profissional que trabalha em regime de home office entender que só deve investir em equipamento quando for necessário, e no equipamento necessário, naquele que é exigido para os seus projetos. Por exemplo, meu primeiro scanner foi comprado quando eu fui contratado para um trabalho grande de traduções técnicas que exigia um equipamento assim. Na época era caríssimo, o scanner era caríssimo na época. A impressora laser, a impressora jato de tinta, a câmera de vídeo para treinamentos, os upgrades dos computadores, dos notebooks, cada equipamento tem um cliente associado à sua história. Eu não compro alguma coisa apenas por comprar ou por achar interessante. É preciso que exista uma razão por trás da compra. De preferência, um contrato que justifique o investimento ou a atualização do equipamento. Hoje isso é muito fácil para mim, pelo menos, pois eu moro só com um dos meus filhos. Na minha idade, o profissional geralmente já tem seus filhos criados, o que evita um dos maiores problemas de se trabalhar em casa, que é o barulho excessivo que crianças, né, ou outras pessoas da família possam fazer. E é perfeitamente normal que façam. Né? Uma família normal tem que ter barulho, tem que ter essa... A solução não é reprimir a família, mas ter um cômodo especialmente adaptado para o trabalho em casa. É claro que a família também precisa mudar um pouco a sua cultura e entender que aquele cômodo é uma empresa e não faz parte da ala familiar da casa. Quando existe essa compreensão e são tomados cuidados necessários, o trabalho em casa fica perfeitamente viável. Em casas ou apartamentos menores, ou pequenos, onde não existe a possibilidade de separar um cômodo isolado para o trabalho, o jeito é criar uma agenda de trabalho adequada. Por exemplo, os horários da escola dos filhos, a casa está mais tranquila, e deixar os outros horários para visitar o cliente, alguma coisa assim. É necessário ter alguma disciplina assim, tanto da parte do profissional, como também é necessário ter uma compreensão da família, já que é dali que sai o sustento de todos. Eu acredito que muitas profissões podem se adaptar facilmente ao trabalho em casa, desde que utilizem a tecnologia adequada e desde que exista uma mudança de atitude em relação ao que é o trabalho. Na antiguidade, todos os artesãos trabalhavam em casa. E um consultor nada mais é do que um artesão do conhecimento. É evidente que tem algumas profissões que não dão certo em home office. Eu nunca aconselharia um home office para um médico legista, por exemplo.